Muito bem. Do financiamento da assistência social. Já sabemos sobre programas, projetos, já estudamos em aulas anteriores centros de referência, proteção social básica, proteção social especial, sabemos sobre os conselhos, sobre o Ministério da Cidadania, nível nacional, nível federal, estadual. Agora nós vamos estudar o financiamento da assistência social. Vamos ver como implementar tudo o que vimos até agora. Vem comigo. Para dar efetividade a tudo o que estudamos na Lei Orgânica da Assistência Social, é preciso falarmos de como financiar isso tudo. É muito bonito falar, façam programas, façam projetos, paguem benefícios, prestem serviços, né? Vamos erradicar a pobreza, vamos erradicar o trabalho infantil, vamos trabalhar com proteção social básica, proteção social especial. Isso é fundamental, é importantíssimo. Mas agora temos que falar de como financiar isso. Então estudaremos e iniciaremos agora o financiamento da assistência social. Vamos lá. Muito bem. Financiamento da assistência social. O financiamento de tudo o que estudamos, sejam os benefícios que são pagos, os serviços prestados, os programas, né, que buscam aí complementar, né, e também integrar benefícios e serviços, bem como projetos. Todos esses benefícios, serviços, programas e projetos serão, né, financiados, né, em formas estabelecidas em lei e far-se-ão com recursos. De quem? Da onde? Vamos lá. Primeiro, recursos do poder público. Então, o financiamento desses benefícios, serviços, programas e projetos socioassistenciais, e é deles que estamos falando, dar-se-ão por recursos da União, dos estados, do DF e dos municípios. Ok. Então, recursos previstos em seu orçamento serão destinados, claro, para as ações assistenciais. Além disso, recursos de demais contribuições sociais. Pessoal, demais contribuições sociais previstas no artigo 195 da Constituição Federal, eles também irão financiar aí a assistência social. Lembrando que contribuições não previdenciárias, elas são destinadas à saúde, assistência social e previdência social. E temos também essas demais contribuições que vão ser usadas, sim, para financiar a assistência social. E também recursos do Fundo Nacional de Assistência Social. Então nós temos recursos do poder público, temos recursos de determinadas contribuições sociais e temos recursos do FNAS, que é o Fundo Nacional de Assistência Social. Tranquilo? Então, primeiro, de onde é que vem o dinheiro? O dinheiro para financiar benefícios, serviços, programas e projetos assistenciais virão dos orçamentos da União, dos estados, do DF e dos municípios. Virão também, né, das demais contribuições sociais previstas lá no artigo 195 da Constituição Federal e virão também, aqui como vimos, do Fundo Nacional de Assistência Social. Mas vamos detalhar isso para vocês. Vamos lá. Cabe ao órgão da administração pública responsável pela coordenação da política de assistência social nas 3 esferas do governo, e eu já explico exatamente quem são elas para vocês, gerir, administrar, fazer a gestão do fundo de assistência social respectivo, no entanto, sob orientação e controle dos respectivos conselhos de assistência social. Vamos entender isso. Olha só. Nós já sabemos qual é o órgão responsável, qual é o órgão da administração pública federal, responsável pela coordenação da política nacional de assistência social. Este é o Ministério da Cidadania. Mas também existe no âmbito estadual um órgão da administração pública estadual que é responsável pela coordenação da política estadual de assistência social. Temos também um órgão da administração pública municipal que é responsável pela coordenação das ações municipais de assistência, da política municipal de assistência social. E a mesma coisa DF. Lá no Distrito Federal, nós temos também um órgão do Distrito Federal responsável pela coordenação da política de assistência social do Distrito Federal. No âmbito federal, nós sabemos qual é esse órgão.
sobre política nacional de assistência social, quem coordena sabemos que é o Ministério da Cidadania. Mas e no âmbito estadual, quem é? No âmbito estadual é a respectiva Secretaria Estadual de Assistência Social. É a Secretaria do Estado responsável pelas questões assistenciais. No município, é a Secretaria do município respectivo responsável pelas questões de assistência social. E no DF, qual é o órgão da administração pública do Distrito Federal responsável pela política de assistência social do Distrito Federal? É a respectiva Secretaria de Assistência Social do DF. Então veja, do mesmo jeito que o governo federal tem um Ministério da Cidadania para tratar de causas assistenciais, nós temos também em cada estado a sua Secretaria de Estado que cuida disso, nos municípios, as suas secretarias municipais que cuidam disso, assim como no DF. Então essas secretarias respectivas, elas no âmbito municipal, estadual e do DF, é que irão ser aí as coordenadoras das políticas de assistência social locais aí, tá certo? Bom, o que nós vimos? Então cabe a cada um desses órgãos, ou seja, cabe ao Ministério da Cidadania no âmbito federal, cabe às secretarias de assistência social no âmbito estadual, cabe às secretarias municipais de assistência social no âmbito municipal, né? No âmbito estadual, cabe às secretarias estaduais, no âmbito municipal, às secretarias municipais e no DF, à Secretaria Distrital ali de Assistência Social. Cabe a elas o quê? Gerir o respectivo fundo de assistência social. Então, quem vai gerir o fundo de assistência social? Vamos dar aqui no meu município, Jundiaí. Quem que vai fazer a gestão do fundo de assistência social de Jundiaí? A Secretaria Municipal de Assistência Social do município de Jundiaí. Sob a orientação e controle de quem? Sob a orientação e controle do Conselho de Assistência Social do município de Jundiaí. Jundiaí tem um Conselho Municipal de Assistência Social. E é o Conselho Municipal de Assistência Social de Jundiaí, no exemplo que eu estou dando, que vai orientar e controlar a gestão do Fundo de Assistência Social, que será feito pela Secretaria Municipal de Assistência Social aqui do meu município. Perfeito? Então a Secretaria Municipal faz aí a coordenação, a Secretaria Municipal faz a coordenação e faz a gestão, a Secretaria Municipal, que é responsável pela coordenação, né, que é a Secretaria Municipal de Assistência Social, ela fará a gestão no âmbito do município dos recursos do Fundo de Assistência Social, sob os olhos atentos do respectivo Conselho Municipal de Assistência Social. Vamos falar no caso do Estado. O Estado de São Paulo é onde eu estou neste momento. Então vamos falar aqui. O Estado de São Paulo. Quem é responsável por gerir aí o Fundo de Assistência Social do Estado de São Paulo? É a Secretaria Estadual responsável por tratar de assuntos relacionados à assistência social, que normalmente chama-se Secretaria Estadual de Assistência Social, mas pode haver outros nomes similares. No entanto, é esta a secretaria. E quem que vai fazer a fiscalização, orientar e controlar isso aí? É o Conselho Estadual de Assistência Social do Estado de São Paulo, nesse exemplo. E a mesma coisa acontece com todos os municípios, com o DF e com todos os estados, assim como acontece no âmbito nacional, com o Ministério da Cidadania fazendo essa gestão sob a coordenação, fiscalização de quem? Sob a orientação e a fiscalização e coordenação de quem? Do Conselho Nacional de Assistência Social. É ele que vai orientar e controlar essa gestão que é feita em âmbito nacional pelo Ministério da Cidadania. Tranquilo? Então, todas as esferas têm os seus respectivos conselhos, têm os seus respectivos órgãos responsáveis pela coordenação local e eles farão isso em conjunto. O órgão responsável pela gestão local, coordenação local da assistência social, é que fará a gestão do fundo de assistência social respectivo e orientação, controle do respectivo conselho de assistência social. Beleza? Todos compreenderam? Vamos seguir. Ainda sobre o financiamento. O financiamento da assistência social no Sistema Único de Assistência Social, é SUAS, sempre que ler SUAS, estamos falando de Sistema Único de Assistência Social, deve ser efetuado de que forma? Cofinanciamento em nível federal, estadual, municipal. Cofinanciamento dos entes federados, devendo os recursos alocados nos fundos de assistência social ser voltados a quê? A operacionalização, prestação,
aprimoramento e viabilidade. De quê? Ora, do que faz a assistência social. Serviços, programas, projetos e benefícios assistenciais. Vamos entender então, vem comigo. Como é que é feito o financiamento na prática? Cofinanciamento. União repassa recursos para os estados, para o DF, para os municípios. E os estados repassam também recursos aos seus municípios. Então é a União cofinanciando todos e os estados cofinanciando também os seus municípios. Ou seja, haverá um cofinanciamento aí em nível federal, estadual, municipal, né? Também pelo DF, evidentemente. Para quê? Para que consigamos operacionalizar, prestar, aprimorar e viabilizar serviços, benefícios, programas e projetos assistenciais. Vamos seguir. Seguindo, ainda sobre financiamento. Os recursos de responsabilidade da União, os recursos federais que forem destinados à assistência social, eles serão automaticamente repassados. Ou seja, não depende de nenhum ato manual. Eles serão automaticamente repassados ao Fundo Nacional de Assistência Social, tá certo? Então, o que for os recursos da União previstos em seu orçamento, os recursos destinados pela União para a assistência social já pingam direto e automaticamente lá no FNAS, Fundo Nacional de Assistência Social. Mas quando que isso pinga lá? É automaticamente quando? À medida que forem realizando as receitas, ou seja, conforme o dinheiro vai entrando, ele já vai sendo automaticamente depositado aí na conta do Fundo Nacional de Assistência Social. Beleza? Então vamos lá. Recursos de responsabilidade da União, tá certo? Que sejam destinados à assistência social. Repito, são repassados automaticamente ao Fundo Nacional de Assistência Social, conforme o dinheiro vai entrando, conforme as receitas forem ocorrendo, conforme os recursos destinados à assistência social no âmbito federal forem entrando para a União, já vão sendo automaticamente redirecionados e destinados, conforme a previsão orçamentária, para o Fundo Nacional de Assistência Social. Seguindo. Os recursos de responsabilidade da União ainda, que são destinados ao financiamento de um benefício específico, que é o benefício de prestação continuada da LOAS, o BPC LOAS. Então a União é que financia esse BPC LOAS, né? E ao financiar esse BPC LOAS, olha só, os recursos, é deles que estamos falando, os recursos que a União deve destinar ao financiamento da LOAS poderão ser repassados pelo Ministério da Cidadania, que é quem é responsável pelo pagamento do BPC LOAS, poderão ser repassados diretamente a quem? Ao INSS. Vem comigo. Lembra que nós comentamos oportunamente que o INSS ele é o responsável pela concessão, gestão e pagamento do BPC LOAS. Apesar de ser um benefício assistencial, ele é gerido aí, ele é feito sua concessão, né, a sua manutenção, o seu pagamento por um órgão da Previdência, que é o INSS. Mas não é com recursos da Previdência. O INSS paga o BPC LOAS com recursos da assistência social. Quem efetua o pagamento é o Ministério da Cidadania. E, como vimos, ele pode repassar os recursos para o INSS diretamente para o pagamento do BPC LOAS. Não é obrigado, ele poderá, não é deverá, poderá, mas ele poderá, sim, repassar diretamente os recursos ao INSS sem passar por outros trâmites. O Ministério da Cidadania manda direto para o INSS para que o INSS, então, possa pagar os benefícios. E ainda sobre isso, né? Como sabemos, o INSS ele é o órgão responsável pela execução e manutenção do BPC LOAS, só que não é com dinheiro da Previdência, é com dinheiro da assistência social que vem repassado pelo Ministério da Cidadania. Mais uma informação. É condição, veja, é condição, sem a qual, portanto, não irá ocorrer, né? É uma condição para os repasses, sejam aos municípios, aos estados e ao DF, a efetiva instituição e funcionamento de quê?
dos conselhos de assistência social. Cada município tem que ter o seu conselho, senão não recebe o repasse. Cada estado tem que ter o seu conselho de assistência social, senão não recebe o repasse. E também o DF tem que ter o seu conselho de assistência social, senão não recebe o repasse. Sabemos que a composição é paritária, sendo metade dos membros representantes do governo e a outra metade da sociedade civil. Também é condição para o repasse, tá ok? Que sejam instituídos e estejam funcionando. Não basta instituir, mas estar desativado. Tem que instituir e funcionar, tá? O Fundo de Assistência Social. Tem que ter o Fundo de Assistência Social instituído e em funcionamento, né? Claro que sendo orientado e controlado pelos respectivos conselhos, que estão também instituídos no item anterior. E, por fim, tem que existir um plano de assistência social, um plano estadual, municipal ou do DF de assistência social, sem o qual não haverá repasse. Também para mim. Então é condição para que haja repasse de recursos financeiros, portanto, para os estados, para o DF e para os municípios, que eles já tenham implementado, instituído e que esteja em pleno funcionamento, primeiro, os seus respectivos conselhos de assistência social. Cada município tem que ter o seu conselho municipal de assistência social. Cada estado tem que ter o seu conselho estadual de assistência social. E o DF tem que ter o seu conselho de assistência social do DF. Sob pena de, em não tendo esse conselho, não recebe repasse. Ponto. Além desse conselho, eles também têm que ter instituído e em pleno funcionamento os fundos de assistência social, que serão orientados e controlados pelos conselhos respectivos de assistência social, sem os quais também não haverá repasse. Se não houver o conselho, não há repasse. Se não houver o fundo, não haverá repasse. E se não houver um plano de assistência social em cada município, em cada estado, no DF, aquele estado, DF ou município que não tiver um plano, também não recebe o repasse. Só receberão repasse se estiverem instituídos e em funcionamento os respectivos conselhos de assistência social, o fundo de assistência social respectivo e os respectivos planos de assistência social, sem os quais não haverá repasse de recursos. Beleza? Seguindo. É condição para transferência de recursos, mas aqui, ó, nós vimos no slide anterior, condição para repasse. E agora condição para transferência, ok? É condição para que esses recursos sejam transferidos, de recursos do do Fundo Nacional de Assistência Social. Ó, o Fundo Nacional de Assistência Social só vai transferir os recursos para os estados, para o DF e para os municípios, se a comprovação orçamentária, se houver, né, comprovação orçamentária de recursos próprios do respectivo estado, DF e municípios destinados à assistência social. Se algum estado, DF ou município do país não destinar recursos próprios para a assistência social, não receberá transferências do Fundo Nacional de Assistência Social, tá certo? Eles precisam primeiro comprovar que possuem recursos próprios destinados à assistência social e recursos esses que já estejam alocados nos seus respectivos fundos de assistência social. Perfeito? Então, olha só, no slide anterior, nós vimos quais eram as condições para o repasse de recursos. Agora nós estamos vendo especificamente condições para transferência de recursos do Fundo Nacional de Assistência Social, FNAS, para os estados, DF e municípios. Para que estados, DF e municípios recebam, eles precisam comprovar, né, que já possuem orçamentos destinados com recursos próprios à assistência social. E isso se dá por meio de comprovação de que há recursos alocados no seu respectivo fundo de assistência social. Se um município não provar que tem recursos alocados no fundo de assistência social, que será aí recursos próprios alocados no fundo de assistência social para o programa local de assistência social, não receberá transferências do Fundo Nacional. Se um município, se um estado ou se o DF, repito, não comprovarem orçamento com recursos próprios destinados à assistência social, recursos esses alocados no seu fundo de assistência social, não receberão recursos, transferências do Fundo Nacional. Lembrando que além do Fundo Nacional, tem os fundos estaduais em cada estado, os fundos municipais em cada município e o fundo do DF. Se não houver recursos próprios alocados nesses fundos pelo próprio município, pelo próprio estado ou pelo DF,
não receberão aí transferências de recursos federais, recursos que estejam no Fundo Nacional de Assistência Social. Mais uma para vocês, vamos lá. Seguindo, o cofinanciamento, né, que é o financiamento, né, coparticipativo, aí, o financiamento União repassando recursos para estados, para DF, para municípios, estados repassando recursos para municípios. Esse cofinanciamento de benefícios, serviços, programas e projetos no que couber, né, e o aprimoramento da gestão da política de assistência social no SUAS se efetuam por meio de duas formas. Aqui, ó. Quais são os meios de cofinanciamento e quais são os meios de aprimoramento da gestão? Opa. Vamos lá. O cofinanciamento e o aprimoramento da gestão se dão por meio de, primeiro, transferências automáticas entre fundos de assistência social. Ok. O Fundo Nacional transfere para o Fundo Estadual e para o Fundo Municipal. O Fundo Estadual transfere para o Fundo Municipal. Tudo de forma automática. E também mediante alocação de recursos próprios, como vimos. São obrigatórios essa alocação. Essas alocações são obrigatórias, sob pena de não receber transferência dos fundos nacionais, né? Do Fundo Nacional de Assistência Social. Então, tem que ter recursos próprios nesses fundos nas 3 esferas de governo, ou seja, estados, DF, municípios, tem que ter também recursos próprios nesses fundos, ok? Então vamos lá. Para que haja cofinanciamento de benefícios, serviços, programas e projetos, ou seja, que dinheiro da União repasse para os estados, para os municípios, dos estados para os municípios, para que haja esse financiamento conjunto, esse cofinanciamento dos programas assistenciais e também para que haja um aprimoramento da gestão pública no âmbito do Sistema Único de Assistência Social, é preciso duas coisas. Primeiro, né, vão acontecer duas coisas para que isso possa ocorrer. Primeiro, transferências automáticas dos respectivos fundos de assistência social. Então, como disse, transferência do Fundo Nacional vai para o Fundo Estadual e para o Fundo Municipal. Transferência do Fundo Estadual vai para o Fundo Municipal. Perfeito? E além dessas transferências automáticas entre fundos, temos também a necessidade e obrigatoriedade, como vimos, de alocação de recursos próprios de cada município no seu fundo, de cada estado no seu fundo, do DF no seu fundo, né? Da União também no seu próprio fundo, portanto, nas 3 esferas de governo. Fechado? Vamos seguir. Seguindo, olha só, vamos lá. Ainda sobre financiamento da assistência social. As transferências automáticas que nós mencionamos, né, que ocorrem entre os fundos de assistência social, que vocês bem sabem, que saem do Fundo Nacional, vão para o estadual, para o municipal, saem do Fundo Estadual, também vão para o municipal. Essas transferências são efetuadas à conta do orçamento da Seguridade Social, conforme o artigo 204 da Constituição Federal de 88, né? E caracterizam-se como despesa pública com Seguridade Social. Então, olha só, todas as transferências dos fundos de assistência social da União para os estados, da União para os municípios, dos estados para os municípios, são considerados, né, transferências à conta, que serão contabilizados ali como transferências de Seguridade Social. E serão considerados despesa pública com Seguridade Social. Claro que no subtipo assistência social. Mas como Seguridade Social engloba saúde, assistência e previdência, então todas essas transferências de recursos para políticas assistenciais serão contabilizadas aí, fazem parte da conta do orçamento da Seguridade Social e serão consideradas contabilmente despesas de Seguridade Social. Fechado? Uma questão formal apenas, mas que pode cair na sua prova. Vamos seguir. Ainda sobre financiamento da assistência social. Caberá ao ente federado responsável pela utilização dos recursos, ou seja, quem vai usar o recurso? O município, o estado, o DF, ou seja, o ente que for responsável pela utilização do recurso do respectivo fundo de assistência social, ou seja, do seu fundo, né? Cada município
vai usar os recursos do seu fundo. Cada estado vai usar os recursos do seu fundo. E o DF usará os recursos do seu fundo. E cada um desses entes responsáveis pela utilização dos recursos que estejam alocados dentro do seu fundo de assistência social, né, a eles caberá. Caberá o quê? Caberá controle e acompanhamento. Ou seja, aquele que for responsável por usar o dinheiro deverá ter a obrigação de acompanhar, controlar e também acompanhar, portanto, serviços, programas, projetos e benefícios, por meio dos respectivos órgãos de controle, os tribunais de conta, os respectivos conselhos, todos os órgãos de controle do município, dos estados, do DF, deverão controlar e acompanhar aí o uso desses recursos, com esses serviços, programas, projetos e benefícios, independentemente de ações do órgão repassador dos recursos. Vejam, o órgão repassador dos recursos, né, a União, quando repassa para estados e DF e municípios, estados quando repassam para municípios, nós já vimos que eles também, ao repassar os recursos, são responsáveis aí por fiscalizar, por monitorar o uso desses recursos, né? Nós vimos isso lá nas competências, quando estudávamos as competências ali dos conselhos nacionais, enfim, quando estudávamos a competência dos próprios estados, do próprio governo federal, dos próprios municípios, eles, quando repassam, já têm a obrigação de fiscalizar. Mas, além disso, os próprios órgãos de controle do ente que usou o recurso. Então, se o município usou os recursos do seu fundo de assistência social, os órgãos de controle do município têm que fiscalizar, têm que observar e fazer o controle e o acompanhamento, né, desses programas, projetos, serviços e benefícios que foram financiados com esses recursos. Os estados também deverão, né, por meio dos seus órgãos respectivos de controle, né, os tribunais de conta do estado, os tribunais de conta dos municípios, os tribunais de contas do DF, ou seja, não só tribunais de contas, mas como todo e qualquer órgão de fiscalização e controle em âmbito municipal, estadual, federal e do Distrito Federal, todos eles deverão acompanhar, deverão controlar os serviços, programas, projetos e benefícios que foram financiados com os recursos da assistência social. Tranquilo? Vamos seguir. Ainda sobre financiamento da assistência social. A utilização dos recursos federais, ou seja, dinheiro da União, descentralizados para fundos de assistência social dos estados, dos municípios e do DF, ou seja, sempre que estados, DF e municípios utilizarem recursos repassados pelo governo federal, portanto, recursos federais descentralizados, significa que foram repassados para os fundos dos estados, municípios e DF, essa utilização será essa utilização será declarada anualmente pelo ente que recebeu os recursos e deverá declará-la ao ente transferidor. Ou seja, todos os estados, DF e municípios deverão anualmente declarar ao governo federal, né, que são recursos federais, então deverão declarar anualmente aos entes, o ente recebedor deve declarar ao ente transferidor, mediante o quê? Como é que eles vão declarar isso anualmente? Mediante um relatório de gestão. E este relatório de gestão, feito anualmente e que vai ser encaminhado anualmente para ali aquele que fez a transferência de recursos, será submetido à apreciação do respectivo Conselho de Assistência Social, que comprove a execução das ações na forma de regulamento. Vamos entender isso? Vamos imaginar que a União transferiu muitos recursos a um estado, por exemplo, ao estado do Amazonas, tá certo? Se o governo federal transferiu esses recursos, e esses recursos foram usados, né, em programas, projetos, benefícios e serviços assistenciais lá no estado, bom, o estado deverá, por ter recebido recursos transferidos da União, deverá prestar contas por meio de um relatório anual. Então deverão declarar anualmente quem recebeu, no caso do exemplo, o estado do Amazonas, deverá declarar a quem transferiu, no caso do governo federal, né, anualmente,
mediante um relatório de gestão, submetido à apreciação do respectivo Conselho de Assistência Social, no nosso exemplo, o Conselho de Assistência Social do Estado do Amazonas, né, o Conselho Estadual de Assistência Social lá do Amazonas, ele deverá apreciar e, mais do que isso, ele deverá comprovar, atestar e comprovar ali a execução dos serviços, do pagamento dos benefícios, dos programas e dos projetos que utilizaram aqueles recursos transferidos da União para o Estado. Então, sempre que a União transfere recursos, né, para os estados, para o DF, para os municípios, haverá então que ter aí uma declaração anual encaminhada pelo ente que recebeu os recursos para o ente que transferiu os recursos, tá certo? O recebedor para o transferidor, anualmente, comprovando, né, o uso dos recursos. E esse relatório será, como disse, submetido ao respectivo Conselho de Assistência Social, para que possa comprovar a execução dos programas, dos projetos, pagamento dos benefícios e execução dos serviços. Vamos seguir. Os entes transferidores, aqui ó, quem são os entes transferidores? Ora, a União transfere para Estado, DF, municípios, e os estados também transferem para municípios, né? Então os que transferem são a União, os estados, eles poderão requisitar informação. Claro, mandou dinheiro, pode requisitar informação referente à aplicação dos recursos oriundos do seu fundo de assistência. Então, se a União mandou dinheiro, por exemplo, para um município, ele pode requisitar informações sobre como está sendo o uso desses recursos no município respectivo. Se a União repassou recursos para um estado, poderá requisitar informações sobre como está sendo a aplicação desses recursos no respectivo estado. Para quê? Para fins de análise e acompanhamento de sua boa e regular utilização, para ver se não está havendo fraudes, desvios e outras mazelas comuns, tão comuns, infelizmente, em nosso país. Tá certo? Então, quem quer que transfira recursos nesse cofinanciamento da assistência social, nessas transferências descentralizadas de recursos. Então, quem transfere recurso pode, a qualquer momento, pedir informações àquele que recebeu o recurso, ok? Para que possa, então, acompanhar e também analisar a sua boa e regular utilização. Perfeito? Então, quem transferiu pode solicitar. Passe para mim aí as informações que eu quero saber, ok? Sobre as aplicações desses recursos, como é que os recursos estão sendo aplicados. E quem está aplicando os recursos, que foi quem recebeu, deverá informar para que se possa então fazer aí um acompanhamento e também uma análise sobre se está ou não sendo bem utilizados os recursos, a boa e regular utilização, sem desvios, sem fraudes e sem outras palhaçadas. Vamos seguir. Seguindo, olha só. O Conselho Nacional de Assistência Social, e lembrando que estamos falando do nacional agora e não do respectivo do ente, mas agora é do nacional que estamos falando, ele poderá não quer dizer deverá, mas poderá o quê? Propor. A quem? Ao Poder Executivo, o quê? Alteração dos limites de repasse mensal dos benefícios previstos em lei. Então, se o Conselho Nacional de Assistência Social achar que está havendo valores muito elevados ou baixos de repasse mensal dos benefícios, ele pode propor a alteração, né, desses limites de repasse. Então, os limites estipulados para o repasse poderão ser alterados por proposta, né, do Conselho Nacional de Assistência Social. Eles apenas propõem, não são eles que alteram, eles propõem. O Conselho Nacional de Assistência Social poderá propor ao Executivo a alteração dos limites, ok? Isso se dá por meio de decisão de maioria absoluta dos seus membros. Então, maioria absoluta dos 18 membros aí do Conselho Nacional de Assistência Social e respeitados, evidentemente, o orçamento da Seguridade Social, não pode propor um aumento de limite que estoure o orçamento da Seguridade Social e também não pode propor uma alteração de limite, né, que não respeite a disponibilidade dos recursos existentes no Fundo Nacional de Assistência Social. Então vamos lá. O Conselho Nacional de Assistência Social, nacional, ele poderá propor para quem? Para o Executivo, Poder Executivo,
se é Conselho Nacional, ele vai propor para o Executivo Federal, ele poderá propor a alteração do limite de repasse, como vimos, repasse mensal de benefícios. Mas para propor esse limite mensal de repasse de benefícios, ele deverá respeitar o orçamento da Seguridade Social, para não estourar, e também, claro, os recursos que estejam ali disponíveis no Fundo Nacional de Assistência Social, para não aumentar o limite gastando o que não tem. Beleza? Seguindo. Uma disposição aqui, dentro das disposições finais da LOAS, tem a informação de que cabe ao Ministério Público, e gravem isso, já caiu em prova, cabe ao Ministério Público o quê? Zelar pelo efetivo respeito aos direitos estabelecidos na Lei Orgânica da Assistência Social. A Lei Orgânica da Assistência Social, ela traz muitos direitos relacionados à assistência social. Direitos garantidos em relação a programas, projetos, serviços, benefícios assistenciais. Ela traz objetivos, ela traz diretrizes, ela traz princípios, ela traz objetivos, princípios, diretrizes, ou seja, toda uma estrutura de garantias para que sejam aí eliminado a pobreza, o trabalho infantil, e todos os riscos sociais, sejam preventivos, sejam remediativos, tudo isso está garantido na LOAS. E quem vai zelar pelo efetivo respeito e cumprimento a essas determinações é o Ministério Público, tá bom? E para fechar, uma recente alteração da legislação agora, de 2021, trouxe mais essa informação para nós, vamos a ela. Aqui está, sobre consignação. O que significa aqui? O que nós vamos falar sobre consignação? Significa que eventuais débitos do beneficiário, aquele que está recebendo benefício, que tenha débito decorrente de recebimento irregular, seja do benefício de prestação continuada, que é o BPC da LOAS, ou seja do auxílio inclusão. Então vejam, se alguém recebeu indevidamente BPC da LOAS ou recebeu indevidamente auxílio inclusão, esses valores recebidos de forma irregular, isso é novidade, viu, pessoal? Fresquinha. Poderão ser consignados no valor mensal desses benefícios, ou seja, descontados nos termos de regulamento, ok? Então, eventual benefício de prestação continuada que tenha sido pago de forma irregular, ou eventual benefício de auxílio inclusão, também um benefício novo, presente na LOAS, que tenha sido pago de forma irregular. Esses benefícios, eles, em sendo pagos de forma irregular, houve recentemente uma autorização para que tais valores irregularmente, indevidamente recebidos, possam ser consignados, ou seja, descontados diretamente ali dos respectivos valores mensais de pagamento do benefício, seja o BPC LOAS, seja o auxílio inclusão, tá certo? Quem vai definir as regras dessa consignação, como diz a própria lei, é o regulamento, tá certo? Bem, pessoal, com isso nós fechamos o nosso módulo de BPC da LOAS, tá certo? E também de toda a LOAS, não só o BPC, mas toda a Lei Orgânica da Assistência Social. Estudamos todos os pontos da Lei Orgânica da Assistência Social e estudamos também todos os pontos específicos, lei e regulamento do benefício de prestação continuada da Lei Orgânica da Assistência Social, BPC LOAS, e com isso eu os considero aí aptos, prontos, preparados para enfrentar qualquer prova, e uma vez que vocês tenham já memorizado, retido, fixado, compreendido plenamente o que nós estudamos, vocês terão as condições aí de acertar todas as questões de prova. Com o que nós demos no nosso curso, em todas as aulas sobre a Lei Orgânica da Assistência Social, o conteúdo de aula ela é capaz de responder toda e qualquer questão que já tenha caído até hoje sobre este assunto. Por isso que é importante você não apenas conhecer, mas organizar. Eu fiz isso para vocês, deixei tudo organizado por meio de esquemas, por meio de diagramas, de forma tópico a tópico, para organizar e melhor permitir o entendimento, a memorização e a consolidação desses assuntos. Então, com isso, nós finalizamos o estudo da Lei Orgânica da Assistência Social. Espero que tenha sido produtivo para vocês e estaremos juntos aí nesta preparação, sempre. E quaisquer mudanças, alterações e novidades, estaremos aí constantemente atualizando.